Aceitar nessa noite, irmão, em nome de Jesus. Amém? Você cumprimentou já esse irmão que está do seu lado? Você já declarou a paz? Você já declarou saúde, paz, prosperidade para esse irmão que está do seu lado? Sim ou não? Irmão, se você não fez isso, levanta agora, sai do seu lugar, procura 5 pessoas e declare sobre a vida dele saúde, paz e prosperidade. Vamos, irmãos, sai do seu lugar, procure alguém, declare saúde, paz, prosperidade. Principalmente os irmãos visitantes.
Quem já é da casa, vai até os visitantes, abraça ele, recepciona ele, recebe ele bem, em nome de Jesus. Vai lá, declara saúde, paz, prosperidade na vida desse irmão, na vida dessa irmã, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, meu querido. Eu recebo, em nome de Jesus. Aleluias. Declarou aí, irmão? 5 pessoas? Amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. Nós vamos, em sei o que nós vamos fazer agora. Nós vamos levantar as ofertas e o dízimo dessa noite, em nome de Jesus. O que é isso, né, irmãos? Presença gloriosa de Deus, céus abertos, muito forte. Mas nessa noite eu gostaria de levantar os dízimos da casa do Senhor, as ofertas. Você que pegou o envelope do voto da família domingo passado, segura ele na sua mão agora em nome de Jesus. Irmãos, a oração pela família toda reunida, toda junta, nós vamos fazer no final, amém? Em nome de Jesus, eu creio que vai ser outro momento sobrenatural. Mas você que vai consagrar o seu dízimo, você que vai apresentar ao Senhor a oferta, segura na sua mão agora em nome de Jesus. Levanta ela, feche seus olhos, que eu quero orar por você, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Senhor, eu apresento a Ti os dizimistas dessa casa. Senhor, homens e mulheres de Deus, que entenderam que consagrar o seu dízimo, consagrar o dízimo, não passa mais do que um privilégio de poder honrar a tua casa, de poder fazer parte desse grupo tão especial, tão amado por ti. Senhor, dizimistas também dessa casa, eles reconhecem que ao consagrar o dízimo, eles têm um relacionamento contigo. Ao consagrar o dízimo, eles têm um sinal de gratidão a ti, porque tudo que eles conquistaram, tudo que eles têm, foi o Senhor que deu. Senhor, meu Deus, e eles entendem também que eles estão protegidos por ti. Por isso eu te peço, Senhor, abençoa a vida de cada dizimista dessa casa, cada ofertante, Senhor, meu Deus. Homens e mulheres também que entenderam que a oferta ela é uma semente, que quando ela é plantada no solo fértil, ela se converte numa grande colheita. Senhor, eu te peço, abençoa, Senhor Jesus, a vida de cada ofertante, de cada dizimista, que sobre cada ofertante haja provisão e multiplicação. Senhor, meu Deus, que as janelas dos céus sejam abertas sobre a vida deles, que eles tenham para eles e que eles tenham para abençoar a vida de outros, ó Deus. É o que eu te peço. Senhor, aqueles que pegaram o voto da família, Senhor, e daqui a pouco apresentarão no altar a sua família, através desse voto, que o Senhor possa enviar os teus anjos, ó Deus, onde eles estiverem, para que eles possam ser guardados, para que eles possam ser abençoados, e para que o Espírito Santo de Deus possa tocar no coração de cada um deles, ó Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus, e todo aquele que crê, diga amém. Meu irmão, você que vai consagrar o seu dízimo, você que vai fazer uma oferta, sai do seu lugar com alegria, cantando e louvando ao Senhor, em nome de Jesus.
Aleluia! Glória a Deus! Aplaude o Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Boa noite mais uma vez, saúde e paz. Essa agenda da semana nessa noite, mas novo mês se inicia, né? Setembro chegou, aleluia, agosto acabou, graças a Deus. Esse mês é um mês muito especial, irmãos. Eu particularmente, eu gosto muito de setembro, amém? Para mim é o mês mais especial do ano inteiro. Sabe por quê? Que é o mês do meu aniversário, irmãos. Dia 25 de setembro, eu vou fazer 25 anos. Amém? 25 de setembro, não gosto de festa. Camisa número 5, meu sapato 43, calça 48. Perfume amadeirado, por favor. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Se não anotou, depois eu repito de novo. Amém? Mas nessa semana nós teremos 2 eventos muito especiais aqui na nossa querida igreja. Começando pelo nosso celulão. Amém, irmãos? Quinta-feira, 7 de setembro, nós teremos o nosso celulão. E o que é o celulão? Nada mais do que as células na igreja. Então todas as células não se reunirão nas casas, elas se reunirão na igreja. Então nós teremos um momento de muito louvor. Irmãos, o louvor estava tão gostoso que quase que eu falei, irmãos, vamos emendar direto. Mas eu creio que essa presença, né, esse mesmo mover estará aqui na quinta-feira. Então os líderes de célula trarão a sua célula para a igreja. E nós teremos também um momento de muito louvor, de muita adoração, né, de muita unção. Eu creio que será algo poderoso aqui no dia 7. Amém, irmãos? Dia 7 é feriado, então não tem para onde você escapar. Você estará aqui conosco, amém? Nós, inicialmente, tinha até falado com os líderes, nós iríamos fazer uma vigília. Mas até o final do ano, irmãos, nós faremos em nome de Jesus. Nós precisamos saber como que a vizinhança se comporta com a vigília aqui, né? Mas até o final do ano nós teremos a nossa vigília. E na sexta-feira, dia 8, nós teremos evento de mulheres. Quer falar, amor? Vamos receber a pastora Carol com alegria em nome de Jesus. A sede em Santos, dia 28, 29 e 30 de setembro. A inscrição custa R$40 para participar dos 3 dias. Vão ser noites abençoadas. A missionária tem preparado toda uma programação que vai ser para realmente edificar a nossa vida. Vai ter a dança das pastoras. Estou ensaiando lá a dança. Então estejam lá para prestigiar. E nós faremos a nossa pré-conferência no dia 8, sexta-feira. É feriado em Santos. Então quem trabalha em Santos também vai estar de folga, né? Algumas pessoas. Às 19 horas aqui. O tema é Mulheres que Acrescentam. E o nosso traje dessa vez é florido. Ah, mas eu não tenho nada de flores. Pode ser colorido, irmãos. Tem que ser uma roupa alegre, tá bom? Não vem com preto, não, irmão. Vem com uma roupa colorida. Bastante alegria, amém? E no final nós vamos ter um momento de comunhão. Então traga um prato de doce ou salgado, um suco, um refrigerante pra gente comer no final, tá bom? Desse momento. E o que eu queria falar, irmãos, nós estamos, tem o link para você comprar a blusa e para fazer a inscrição. Mesmo quem fizer a inscrição no link, que é totalmente online, você passa cartão, Pix, precisa pegar comigo, tá lá no escritório, a fichinha de inscrição. Eu preciso entregar lá, tá? Então preencha, me manda o comprovante para mim acertar. Eu vou acertar toda terça-feira lá em Santos, tá bom? Então a inscrição é para a conferência lá em Santos e a nossa pré-conferência é free
todas as mulheres, até as que não vão conseguir estar em Santos, estejam aqui para a gente participar. Façam convites. Como é aberto, pode convidar, tá? Pessoas que não são da igreja para pré-conferência aqui na nossa igreja. Amém? Lá em Santos, todas têm que fazer a inscrição. Tá bom? Conto com a presença de vocês, irmãos. Essas conferências de mulheres são muito abençoadoras. São palavras para mulheres sobre casamento, sobre mulheres solteiras, sobre relacionamento com Deus, como se posicionar, como ser uma mulher virtuosa. Então, estejam de coração aberto, façam um esforço para vocês participarem. Amém? Então, e conto com vocês no dia 8 aqui, uma roupa bem alegre. Amém? Obrigada, irmãs. Aleluias. Então, dia 7 e dia 8, vocês têm um encontro marcado aqui na igreja. Os homens, dia 7. Homens e mulheres, dia 7 no Celulão. Jovens, crianças, Everbody, todo mundo junto. E na sexta-feira, somente as mulheres. Creio que vai ser um momento muito poderoso na presença de Deus. Então não falte, convide pessoas, irmãos. É o momento de você evangelizar, é o momento de você deixar Deus te usar para trazer pessoas para a igreja. Amém? Então, com o intuito delas serem evangelizadas, com o intuito delas serem cuidadas, tratadas, e que a obra do Senhor aconteça na vida delas. Amém? Em nome de Jesus. E domingo nós temos a nossa Santa Ceia. Aleluia, glória a Deus. Dia 10/9, nossa Santa Ceia. Então, conto com a presença de todos vocês, as pessoas, os irmãos, nós vamos fazer a divulgação. Os irmãos que não estão aqui hoje, também nós estaremos passando o convite. Lembre-se, irmãos, a Santa Ceia do Senhor é a reunião mais importante de nós cristãos. É a nossa reunião mais importante. Você não pode faltar, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Então, inclina sua cabeça, feche seus olhos. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite, para que nós possamos receber a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, para que o Senhor venha falando com cada um de nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Nessa hora, Senhor, nós te pedimos, ó Deus. Vem, Senhor Jesus, falando com cada um de nós. Fala, Senhor, conosco. De uma maneira particular, especial, de uma maneira pessoal. Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, ó Deus, mas aquilo que o Senhor quer falar. Porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor nessa noite trará um alimento espiritual para cada um de nós. Senhor, que nessa noite nós sejamos fortalecidos, que nessa noite nós sejamos, ó Deus, preparados para tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E todo aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Esse é o Theo, irmãos. Em nome de Jesus. Então eu gostaria de, nessa noite, compartilhar uma mensagem com vocês. E o tema dessa mensagem é: tentação, não há como evitá-la, mas há como vencê-la. Vamos repetir todos juntos? Tentação, não há como evitá-la, mas há como vencê-la. O texto base é 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9. E diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Então a mensagem ela diz assim, meus irmãos, que desde a queda do homem, a missão de Satanás é, primeiro, não permitir que pessoas entendam a mensagem de Jesus. Irmãos, a primeira obra de Satanás, a primeira missão de Satanás aqui na terra é permitir que as pessoas elas não entendam a mensagem de Jesus. Irmãos, ele sempre vai lutar para que nós, na verdade, para que as pessoas elas não entendam a mensagem de Jesus. Mas para a honra e glória de Jesus, vocês, nessa noite ou em algum momento, vocês já ouviram essa mensagem já tocou o coração de vocês, e vocês receberam Jesus no seu coração. Então, essa primeira missão ele já perdeu, mas ele age de outras maneiras. E como que ele age? Segundo, ele quer destruir, meu irmão, tudo aquilo que Deus instituiu ao homem. Então ele destrói a autoridade, ele destrói sobre o homem a unção, ele destrói o poder,
e ele quer destruir a família. Irmão, Satanás, a missão dele é acabar com tudo aquilo que Deus instituiu. Deus instituiu para o homem que ele governasse sobre todas as coisas. Quando nós falamos sobre governar, nós falamos que o Senhor, ele deu poder ao homem, deu unção, ele deu um objetivo ao homem. Então o inimigo, ele tenta sempre destruir tudo isso. E outra coisa que o Senhor, ele instituiu para que o homem vivesse bem, para que o homem cumprisse o seu propósito, é a família. Nós estamos aqui hoje no culto da família. Então o inimigo, ele sempre vai tentar destruir a sua família. Nós acabamos de ler um versículo que fala que ele anda ao nosso derredor, como o leão. Ele está preparado, irmãos, preparado, esperando uma brecha. Para quê? Para que ele possa destruir toda a sua família. Ele está preparado para que, na menor brecha que você der, ele possa destruir o seu casamento. Ele possa destruir o seu relacionamento com o seu filho, o relacionamento com a sua esposa, o relacionamento com a sua filha. O inimigo, ele é astuto, ele sempre vai ficar rodeando cada um de nós com o intuito de destruir, com o intuito de eliminar, com o intuito dele acabar com tudo aquilo que o Senhor instituiu. Meu irmão, a obra de Satanás é fazer tudo o contrário que Deus instituiu. Por isso que nós vemos como o mundo está hoje. Não se fala mais sobre família, as famílias, elas não são mais valorizadas hoje. A instituição da família, ela não é mais vista, ela não é mais defendida. Hoje estava até conversando com a minha irmã, e minha irmã, para quem não sabe, mora em Campina Grande. Ela se casou e ela se mudou para lá. E eu estava conversando com ela, ela tá montando uma empresa de cerimonial, né? E a empresa de cerimonial, ela organiza casamentos. Aí eu até brinquei com ela, eu falei, tu tá no lugar certo. Porque o pessoal do Nordeste, eles ainda defendem a família, a instituição família. Eu falei, porque aqui no lado do sul, no sudeste, o pessoal, eles só se juntam, eles não casam mais. É muito difícil você ver hoje um casamento. Hoje as pessoas, elas se juntam, elas nem pedem mais a bênção do Senhor. Mas o inimigo, ele também age nisso para quê? Para que as famílias, elas sejam destruídas. Irmãos, dias piores virão, dias tristes virão. Dias onde tudo aquilo que Deus, ele prioriza, tudo aquilo que o Senhor, ele tem, vai ser desvalorizado. Domingo passado nós falávamos sobre algumas coisas que ao longo do tempo elas foram sendo atacadas com o intuito de que nós nos afastássemos dela. Hoje você vê, irmãos, e como nós vemos hoje, muitas pessoas pregando contra o sacrifício no altar. Muitos irmãos aqui domingo passado pegaram um envelope para fazer um voto apresentando a sua família. Pessoas que colocaram o nome do seu familiar ali. Irmãos, nós estaremos orando por eles. Mas pode ter certeza que a partir do momento que você cumpriu com o voto que você fez com Deus, o nome dele subiu como aroma suave até o altar do Senhor. Então existem muitas igrejas que pregam contra as ofertas, contra o sacrifício, contra o dízimo. Irmãos, isso daí foi algo que foi dado pelo Senhor. Muitas pessoas hoje falam que você não precisa mais orar. Muitas pessoas falam que você não precisa jejuar. Muitas pessoas falam que você não precisa mais conhecer a palavra de Deus. O inimigo e todos os seus demônios, eles estão tentando destruir tudo que Deus instituiu. Nós precisamos ser, irmãos, remanescentes. Nós precisamos ser pessoas que defendem tudo aquilo que Deus instituiu. O Senhor, ele te instituiu sobre a sua vida autoridade. Preserve isso. O Senhor instituiu sobre a sua vida unção. Preserve isso. O Senhor instituiu na sua vida poder. Preserve isso. O Senhor, ele te deu uma família. Preserve isso. Ore, apresente, faça votos, jejue, ore. É isso que o Senhor tem para cada um de nós, irmãos. O inimigo, ele sempre vai tentar desconstruir.
E é muito engraçado, sabe por quê? Outro dia eu estava na célula até da irmã Valéria, e nós estávamos fazendo um paralelo de tudo aquilo que o Senhor ele criou e tudo aquilo que o inimigo ele copiou. Nós somos uma igreja em célula, sim ou não? Nós nos reunimos para pregar a palavra do Senhor, sim ou não? Mas você acredita que hoje mesmo existem pessoas que estão se reunindo nas suas células para planejar algum ataque terrorista? Irmãos, eu não sei se você já ouviu falar no jornal, existem células terroristas. São pequenos grupos que se reúnem com uma finalidade, fazer o mal. Então o inimigo ele sempre vai, o que já? Grupos satanistas, outra célula que se reúne para fazer tudo ao contrário da palavra do Senhor. Então tudo aquilo que Deus criou, o inimigo ele vai copiar para denegrir a imagem de Deus. Esse irmão que está do seu lado, essa pessoa que está do seu lado, você considera ele como? Como irmão, como irmã, sim ou não? Mas no mundo do crime, aqueles que se afiliam a um partido, ele é conhecido como o quê? Você consegue entender? O inimigo ele sempre tem tentado destruir tudo aquilo que Deus criou. Por isso nós precisamos ser remanescentes, pessoas que preservam aquilo que o Senhor nos deu. Lute pela sua família. Irmão, o mundo todo está falando que você precisa divorciar, que não tem mais jeito. O mundo todo está falando que a sua família não vai dar em nada, mas você precisa lutar por ela. Você precisa ser remanescente. Sabe por quê? O Senhor que te deu esse homem, o Senhor que te deu essa mulher. E quem transforma é o Senhor, meu irmão. Mas a partir do momento que você se coloca na posição para ver Ele transformado. Então, a segunda missão de Satanás é destruir tudo aquilo que Deus instituiu. E a terceira é separar aqueles que estão sendo sob cuidados de Deus, fazendo uso da tentação para caírem no cativeiro do pecado. Eu acho que eu vou conseguir pregar até o final, irmãos. Sim, vê que o inimigo ele está criando as suas maneiras de combater tudo aquilo que é palavra de Deus. Vão se levantar as leis, irmãos, que vão impedir você de compartilhar um versículo bíblico na sua rede social. Vão se levantar leis que você não vai poder mais gravar um vídeo falando um versículo, cantando louvor. Você duvida isso? Já começou já. Irmãos, é que existem muitas coisas que são definidas, né, Jean? Na meia-noite, na madrugada, quando todo mundo está dormindo, os deputados, os senadores estão lá, ó, aprovando leis. Por isso nós precisamos entender, irmãos, nós seremos a última geração. Jesus ele está voltando. Nós seremos uma igreja prevalecente. Nós seremos uma igreja resistente. Nós seremos uma igreja que avança. Pergunta para esse irmão que está do seu lado, qual a igreja que você vai ser? Então nós vimos aqui que Satanás ele tem a missão dele. Primeiro, a primeira missão de Satanás, irmãos, isso acontece com aquele que não é convertido ainda, é apagar a mensagem de Jesus. É fazer com que a pessoa ela não ouça a mensagem de Jesus, porque a partir do momento que ela ouvir a mensagem de Jesus, ela vai querer aceitar Jesus. Então a primeira missão dele é essa: ele apaga a mensagem de Jesus, ele distrai a pessoa, ele tapa os ouvidos da pessoa. A segunda é destruir tudo que for instituição de Deus. Destrói a tua autoridade, destrói o poder, destrói a unção e destrói a tua família. Destrói o teu chamado. Essa é a missão dele, é o objetivo dele. E a terceira, meus irmãos, ele age na vida do crente. Olha para esse irmão, ele é crente ou não? Sim ou não? Sabe como que ele quer destruir, meu irmão? A sua vida, o seu chamado, através da tentação. Repita comigo, tentação.
E o que é tentação? De acordo com o dicionário português, tentação é impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Tentação é um desejo violento. Segundo a Bíblia, tentação é instigação ao pecado. O inimigo ele tem esse objetivo de destruir a vida do crente através da tentação. Meu irmão, todos nós estamos passíveis a ser tentados, sim ou não? Sim ou não? Todos nós, irmãos. Não tem o super crente, não tem o super homem aqui não. Não tem o semideus, o semi-anjo, o arcanjo, que não possa ser tentado. Todos nós somos passíveis de ser tentados. Eu, você, cada um de nós podemos ser tentados. A resposta é como nós agiremos quando nós formos tentados. Eu peguei uma frase na internet, irmãos, e eu achei muito interessante isso. Que ela diz assim: se a tentação ela não fosse tão prejudicial, Jesus teria cedido quando foi tentado. José não teria fugido. Nem Adão, nem Sansão, nem o rei Davi sofreriam tantas consequências. Frase forte, né? Se a tentação ela não fosse tão prejudicial, Jesus ele teria cedido, meu irmão. Para você ver a dimensão da tentação. É algo que pode acabar com vidas. É algo que pode acabar com o chamado. É algo que tira o seu poder, a sua unção. É algo que destrói a sua vida. Amém? A Bíblia ela declara, meus irmãos, que Satanás é o seu inimigo, sim ou não? Mas mesmo sendo dominador desta era, mesmo ele sendo dominador desse mundo, meus irmãos, a Bíblia ela fala que o inimigo ele está debaixo dos nossos pés. Vira para esse irmão e fala: o inimigo está debaixo dos seus pés. Cristo te deu essa autoridade, meu irmão. A tentação, para você entender mais como que ela é, a tentação... Quem aqui já pescou, meu irmão? Levanta sua mão. Quem já pescou aqui? Levanta sua mão, irmãos. Nossa, não teve nenhuma mulher que pescou? Só gosta de comer o peixe. Quem já pescou, meu irmão, você sabe, além da paciência, você precisa de quê? De uma boa isca. A tentação é a isca que Satanás ele joga na vida do crente. Parece uma comida muito boa, sim ou não? Porque se você usar a isca certa, duvido você não pescar um peixe. Se você usar a isca certa, mano, qualquer peixe vai se aproximar daquele anzol. Mas você sabe que o final daquela história é a morte do peixe. Assim somos nós, irmãos. O inimigo ele usa a tentação como uma isca, com a finalidade de fazer você ser fisgado por ela, para que você morra espiritualmente. E em muitos casos você morra fisicamente. Nós precisamos entender quão profundo é a tentação. Mas nós também precisamos entender que quando nós falamos de tentação, não é só quando o homem cede para uma mulher, quando você abre o seu computador e você coloca naquele site X ou naquele site Y, ou não é somente quando você vai para fazer algo mal de fato, fisicamente. A tentação, ela age na sua vida quando você fala alguma coisa que não era para você falar. Quando numa discussão, você usa a sua língua para você maltratar a sua esposa. Quando no tratar com seus filhos, você cria uma ferida dentro do coração do seu filho através daquilo que você fala. Nós precisamos entender que a tentação, ela não é algo somente físico ou visual. Ela vai dentro do nosso coração. Sabe por quê? Porque o que te tenta você falar tanta coisa? Existe algo que vai fazer você sair do seu controle para que você fale isso, para que você gere uma ferida, para que você gere alguma mágoa dentro de alguém. Irmãos, casamentos, eles são destruídos por quê? Por causa de tentação.
E quando eu falo isso, não é somente porque o marido traiu a esposa ou porque a esposa traiu o marido. Não, é porque você não soube tratar uma certa situação. É porque você não soube calar quando era para você, quando você não soube calar, ao invés de você falar. Você foi tentado a falar. Você consegue entender o que eu estou falando aqui? Ao invés de você calar, você foi tentado a falar e você estragou todo o rolê. Você destruiu tudo aquilo que estava sendo construído. Tentação, meu irmão, é essa isca que Satanás ele joga. Assim como existem vários peixes no mar, sim ou não? Sim ou não? Existem várias brechas na vida de cada um de nós. E ele sabe qual é a isca certa que ele vai usar. Sabe por quê, meu irmão? A isca que Satanás joga para me fisgar é diferente da isca que ele joga para fisgar o Jean. É diferente da isca que ele joga para fisgar a Eliette. É o espinho na carne. Nós precisamos entender isso. Cada um de nós temos algo pessoal dentro de nós que vai nos levar a cair se nós cedemos à tentação. Cada um de nós trazemos dentro de nós uma brecha que é a que o inimigo usa para que nós sejamos destruídos. A missão de Satanás, meu irmão, é destruir a sua vida. E destruir a sua vida, ele destrói o seu chamado. Hoje você só vê você, de fato falando fisicamente. Mas você acredita que atrás de você existe uma multidão? Pessoas que seriam ganhas através do seu testemunho. Pessoas que seriam tocadas através de uma palavra que você compartilhou. O inimigo, ele quer destruir tudo isso. Ele usa a tentação, meu irmão. Vamos correr aqui. E diz assim, as 3 áreas da tentação. 1 João capítulo 2, verso 15 e 17. Diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do... E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, que versículo poderoso. O mundo passa, meus irmãos. A cobiça, a concupiscência, ela é cobiça. Tudo isso passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Pergunta para ele aí, cutuca ele aí. Se ele estiver dormindo, dá um leve tapinha na cabeça dele. E fala, você está fazendo a vontade de Deus? Vira para ele, irmão. Se ele estiver dormindo, não tenha vergonha não, acorda ele. Está fazendo a vontade de Deus, irmão? Fala para ele, porque se tu estiver fazendo a vontade de Deus, você vai durar para sempre, hein? Então o fundamento, irmãos, da tentação é a cobiça. Repita comigo, cobiça. Cobiça nada mais é do que essa palavra bonita que nós acabamos de ver aí. Concupiscência. O mundo, ele afeta a sua reação com Deus. Se você é intenso com as atividades do mundo, essa mesma intensidade é reversa a Deus. Deus é inimigo do sistema do mundo. Se sou amigo do inimigo de Deus, então eu acabo sendo inimigo de Deus. Você consegue entender isso, meu irmão? O mundo ele afeta a sua relação com Deus. Toda pessoa que ela é muito envolvida com as coisas do mundo, ela é separada de Deus. Ela é distante de Deus. Ela não tem relacionamento com Deus. Meu irmão, todo aquele que prioriza as coisas do mundo, ele se afasta de Deus. Nós já estamos há um tempo na igreja e nós já vemos isso várias vezes acontecer. A pessoa ela começa muito forte, muito inflamada, com o coração queimando. Aí o inimigo ele vai criando oportunidades e a pessoa começa a trazer aquilo para ela,
trazer aquilo e começa a se envolver com várias coisas que não são relacionadas a Deus, que não são relacionadas àquilo que o Senhor chamou ela para fazer, e ela com isso ela acaba se afastando, com isso ela acaba se distanciando de Deus. Meu irmão, a partir do momento que você cobiçar mais das coisas do mundo, você mais se afasta de Deus. Priorize Deus, priorize as coisas de Deus. A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, porque as demais coisas elas são acrescentadas. A partir do momento que eu busco as coisas de Deus e a justiça de Deus, meu irmão, tudo é acrescentado na minha vida, tudo é acrescentado sobre a minha família. Mas eu preciso, consegue entender que há uma condição? Eu preciso buscar em primeiro lugar as coisas de Deus. Meu irmão, a partir do momento que você cobiçar as coisas do mundo, você mais vai se distanciar de Deus, mais você vai ceder às tentações, mais você vai se inclinar para aquilo que não é da vontade de Deus. E como nós vimos na mensagem, você acaba se tornando inimigo de Deus. Sabe por quê? Porque o mundo já é inimigo de Deus. Se eu me associo com as coisas do mundo, eu acabo me tornando um inimigo de Deus também. Amém? Amém não, misericórdia, né, meu irmão? Amém? O mundo é hostil a Deus. Regido por Satanás, ele exerce forte influência sobre a fé para separá-lo de Deus. Meu irmão, e um exemplo muito prático, muito simples, é toda vez que alguém que é da igreja, ele se associa com pessoas que são do mundo, e ele não tem algo muito forte dentro dele, que vai fazer ele prevalecer sobre essas pessoas, ele acaba indo com essas pessoas. Ele acaba sendo levado pela maré. Meu irmão, algo que minha sogra falava sempre para mim assim: se você não vai conseguir evangelizar e tocar nessas pessoas, se afasta delas. Sabe por quê? Porque quando tu tá no primeiro amor, tu quer evangelizar para todo mundo, tu reúne os teus antigos amigos e começa a falar de Jesus. Mas se você não tiver fortalecido, firmado naquilo que o Senhor tem para você e na palavra de Deus, se você não tiver uma vida de oração, meu irmão, os amigos vão começar a falar: caramba, tu era doidão mesmo. Lembra quando a gente saía e fazia isso? Pô, lembra naquele baile que a gente ia? Nossa, a gente quebrou várias coisas lá. E se você não for forte para você fugir disso, você vai acabar se vendo no meio dessas conversas. Isso vai fazer gerar o quê? Uma saudade dentro do seu coração. Essa saudade é a tentação. Você sentiu saudade daquilo que você era. Você sentiu saudade daquilo que o Senhor já tinha até apagado. Você consegue entender isso, meu irmão? O mundo, ele sempre vai ser hostil a Deus. Toda vez que você for evangelizar alguém, se você perceber hostilidade, ou você cai para dentro, meu irmão, com palavra e com oração, ou você se afasta, se prepara mais um pouquinho e depois você volta. Porque senão você sempre vai ser achado em algum lugar e uma isca será lançada para que você seja, fisgado por uma tentação. Amém? As 3 áreas da tentação, meu irmão. A primeira diz assim: a cobiça da carne. O que são a cobiça da carne? Obrigado, meu irmão, que minha garganta já estava indo embora. O que é a cobiça da carne? São os desejos e atitudes que se opõem à natureza do Espírito Santo. Nós, durante várias quartas-feiras, nós falávamos sobre o fruto e as qualidades do Espírito Santo. E nós vimos que tudo o que se opõe a isso são as obras da carne. Então, meu irmão, tudo que é contrário a Deus, ela fere a natureza do Espírito Santo. E se você fere a natureza do Espírito Santo, você está cedendo à tentação da carne. Quando você falta um culto, meu irmão, não por motivo de doença, não por motivo de trabalho, mas porque você resolveu não vir, você cedeu ao quê? Não é verdade? Irmão, domingo passado estava um frio, uma chuva, uma vontade de assistir o Caldeirão do Hulk, debaixo da coberta, fazendo aquela pipoca. Mas se você cede a isso, meu irmão,
você cedeu à cobiça da carne, ao desejo da carne. Não, pastor, eu tenho que ter o meu momento de descanso. Eu sei, meu irmão, também tenho. Trabalho, eu sei como é que é. Mas como você pode falar isso se alguns domingos atrás você estava falando que esse é o melhor lugar? Que esse é o lugar que você quer estar? Que é esse lugar que você se sente amado? Que é esse lugar que você se sente em família? Meu irmão, o inimigo ele sempre vai lançar essas iscas para te afastar de Deus, daquilo que o Senhor tem para você. Por isso que nós precisamos nos levantar e combater toda essa tentação. Amém? A cobiça dos olhos. Josué 7:21. Quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Irmãos, isso aqui vai falar sobre uma guerra que teve e gerou uma cobiça dentro de um soldado do exército de Josué e trouxe uma grande maldição para todo aquele arraial. Por quê? Porque alguém olhou e desejou. Nós precisamos sempre nos policiar com aquilo que nós olhamos e principalmente com aquilo que nós desejamos. A cobiça dos olhos, meus irmãos, vai muito além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos. Por quê? Porque a partir do momento que você vê algo, você deseja, ou você vê algo e você maldiz, ou você vê algo e você caçoa, essa é a cobiça dos olhos. É isso que pode ser uma porta aberta para o inimigo destruir a sua vida. Uma porta aberta para o inimigo destruir tudo aquilo que Deus tem construído. Amém? A cobiça dos olhos são as coisas que você busca acima dos seus princípios. As coisas que você tenta pegar além daquilo que o Senhor te prometeu. Além daquilo que era para você, além daquilo que o Senhor tinha preparado para você. São as coisas que não são suas. Essas são a cobiça dos olhos. Terceiro, fala sobre a soberba da vida. Provérbio 11, versículo 2, diz assim: quando vem orgulho, chega a desgraça, mas a soberba a sabedoria está com os humildes. Verso 16 e 18 diz assim: 16 e o 18. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Então a soberba da vida fala sobre o homem cruel, irmãos. Ele causa somente o mal dele, porque ele é uma pessoa soberba. Ele busca só os interesses dele. Ele não está disposto a ajudar ninguém. Ele não se compadece de ninguém. Ele só busca o seu próprio bem. E nós sabemos qual é o final dele. Amém? A soberba, ela o torna autossuficiente, sim ou não? E a pior coisa, meu irmão, é um crente que acha que é autossuficiente. E, pasmem, é isso que o mundo ele tem pregado, que você é autossuficiente, porque a partir do mundo que as pessoas falam: eu não preciso orar, não preciso ir para a igreja para orar, eu oro na minha casa. Amém, irmão? É o mínimo que você pode fazer. Não orar somente na igreja, mas orar diariamente na sua casa. O mundo também fala: você não precisa, estar na igreja para você exercer a comunhão. Irmãos, isso é a pior isca que Satanás tem jogado na vida dos crentes. Nós sabemos que nós somos a igreja, sim ou não? Mas nós precisamos desse lugar para nós exercermos a comunhão. Quem vai orar por você quando você estiver doente? Não, pastor, eu sou autossuficiente, eu coloco a mão em mim mesmo, eu expulso o câncer, eu repreendo toda a potestade sobre a minha vida, porque eu sou autossuficiente. Eu vi a sarça ardente queimando e o Senhor falou comigo: a partir de hoje, servo meu, você é autossuficiente. Você não precisa mais de ninguém. Então, irmãos,
nós vemos que a autossuficiência ela acaba isso. Existem crentes que acham que é só ele ouvir umas ministrações e isso daí basta para ele. Ele não precisa ler a Bíblia. Meu irmão, o mínimo que você pode fazer é ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque se eu pregar qualquer coisa fora do contexto aqui, como que você vai saber? Se você não ler a Bíblia. Se eu falar para você que ia 2 animais, que o Senhor mandou Moisés preparar 2 animais para a arca dele, você vai falar que está certo, sim ou não? Sim ou não? Não, né, irmão? Porque a arca era de Noé, não era de Moisés. Por isso você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa conhecer a palavra. Deixa de ser autossuficiente, meu irmão. E assim você vai ver a glória de Deus na sua vida. Então nós precisamos entender, meus irmãos. Não precisa mais. Existem pessoas que acham que são autossuficientes, que não precisa mais se reunir. Para que eu vou na célula? Se eu posso ler o alimentando aqui, porque alguém compartilha comigo. Não vou para a célula não. Compartilharam no grupo da célula o alimentando o rebanho. Então eu vou ler na minha casa. Eu mesmo vou fazer a ministração. Eu mesmo vou fazer a pergunta. Eu mesmo vou responder. Para que eu vou para a célula? Na verdade, pessoas autossuficientes, meus irmãos, o fim dela é trágico, porque ela sempre vai acabar sozinha. Pessoas autossuficientes, se no dia que ela morrer, não tiver aquele carrinho no cemitério para levar o caixão dela, ela tá lascada. Porque não vai ter 6 pessoas para carregar. Por quê? É uma pessoas soberbas, autossuficientes. Mas deixa eu te dar uma boa notícia, porque a ministração hoje não é só de má notícias. Como nós vencemos a tentação? Somente pessoas que amam a Deus e o conhecem lutam para evitar a separação e a desgraça. Eu gostaria de ler com você, primeiro, como nós vencemos a tentação, vigiando e orando. Repita comigo, vigiando e orando. Vira para esse irmão e fala. Mateus 26, 41 diz assim. Irmãos, leia comigo aí porque minha voz já está acabando já. No 3. 1, 2, 3. Aleluia. Então primeiro nós vencemos, meu irmão, a tentação a partir do momento que nós vigiamos e oramos. Para que é a passagem que Jesus ele está no monte com os discípulos dele. E ele dá essa determinação para eles. Vigiem e orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, nós vencemos a tentação vigiando e orando. Toda vez que alguém chegar para você e falar, irmão, eu senti de Deus de te falar isso, isso e isso. E aquilo for algo que você sentiu que é de Deus, vigia e ora. Porque é Deus te preparando. Obrigado, minha querida. É Deus te preparando para que você não caia em tentação. É Deus te preparando para que você não seja derrubado com a tentação. Amém? Segundo, quando nós vencemos a tentação, declare a palavra de Jesus e não fique em silêncio como Eva. Vamos ler? Mateus 4, do 1 a 11. E eu preciso de vocês, mais uma vez, no 3. 1, 2, 3.
Aleluia. Irmãos, declarar a palavra é você combater as obras de Satanás, os ataques de Satanás. Estava até conversando com minha sogra nessa semana mesmo, né? Você vê, o inimigo ele é tão sujo, porque nessa mesma palavra que nós acabamos de ler, fala que o Senhor ele foi levado ao deserto para ele ser tentado. O inimigo ele chegou no primeiro dia que Jesus estava no deserto, sim ou não? Não. Ele chegou no 40º dia, no último dia, quando Jesus teve. Sabe por quê? Porque o inimigo ele sempre sabe, irmão, qual é o seu ponto fraco. Ele nunca vai agir naquilo que você é forte. Até minha sogra estava até falando, eu nunca bebi na vida, então pode colocar 10 garrafas de 51 que para mim não está falando nada. Mas para alguém que se libertou, foi liberto do alcoolismo, se você colocar um antitranspirante perto dele, para ele é um problema. Porque o inimigo ele sempre sabe onde é a sua brecha, qual é a isca que ele pode usar para te fisgar. Então, a partir do momento que você entende qual é a sua limitação, qual é a coisa que você, né, o ponto fraco que você tem, você pode usar a palavra certa para você combater. Meu irmão, se você viu que o inimigo está tentando entrar na sua família, declara a palavra de Deus sobre a sua família. Declara aquilo que o Senhor lhe determinou sobre a sua família. Declara Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Satanás, você perdeu. Declara a profecia, a bênção de Deus sobre a sua vida, da sua família. Diz lá em Jó que o Senhor ele passava uma cerca ao redor da família de Jó. Da mesma maneira, Satanás, Deus está passando uma cerca ao redor da minha família. Começa a declarar a palavra, assim nós vencemos a tentação. Meu irmão, se você se encontrar no momento que você está super pressionado e está inclinado a ceder uma tentação, declara a palavra de Deus, cante um louvor, determine fortalecimento sobre a sua vida. Assim você vai vencer a tentação. Amém? E terceiro, como nós vencemos a tentação? Juntando-se a irmãos comprometidos. 1 Coríntios 15, 33. Diz assim: não se deixe enganar, as más corrompem. Irmãos, isso daqui é algo que eu aprendi quando eu entrei na igreja. Quando ainda estava na sede ali na Avenida Guarujá, quando eu aceitei Jesus, chegaram para mim e falaram assim, ó: cola naqueles 2 jovens, que eles são de oração, eles são de jejum e eles são de palavra. Você vai crescer com eles. Irmão, fui o que eu fiz. Aprendi a jejuar com eles, aprendi a palavra com eles, aprendi a oração com eles. Sabe por quê? Porque quando eles estavam orando, eu estava assim olhando. Eu falava, olha, ele falou Jesus, eu vou falar Jesus também. Ah, irmão, não sabia? Era só, orava só. Não vou falar não. Então, eu chamava Jesus de Genésio. E então, a partir do momento que eu comecei a me associar com eles, irmãos, o primeiro jejum que eu fiz foi de 3 dias trancado na igreja. Irmão, eu não ficava de jejum nem para fazer exame médico. Eu chegava na enfermeira, a enfermeira perguntava, tá de jejum? Eu falava, tô. Não, eu tinha comido já. Ficar sem comer. Aí eu cheguei na igreja, primeiro jejum, logo 3 dias trancado na igreja, irmãos. Que glória de Deus. E foi o momento que eu mais aprendi assim, porque ali eu senti muito forte a presença de Deus. Sabe por quê? Porque foram pessoas que me levaram para perto da presença de Deus. Primeira vez que eu subi um monte foi com eles, irmãos. O que a gente fez? Entramos na igreja, vamos fazer o quê? Vamos orar. Começamos a orar. Irmãos, esse irmão começou a falar umas línguas estranhas. Eu falei, Senhor Jesus, será que eles estão endemoniados? Eu sou novo. Não sei expulsar não, Deus. Mas não, os caras estavam cheios do Espírito Santo. Aí o que a gente fez? Assistimos pregação, cantamos louvores, né? Aí deu 9 horas da noite, falou, vamos subir no monte que tem os pedidos pra gente queimar.
subi no monte com eles, queimamos pedidos, oramos lá, voltamos, oramos de novo, assistimos uma ministração. Sei que a gente foi dormir, já era quase 3 horas da manhã, acordamos cedo no dia seguinte, oramos, né? Fomos fazer visita. Irmãos, eu aprendi muito, por quê? Porque eu estive ao lado de pessoas que me levaram para perto da oração. Eu estive perto de pessoas que me apresentaram Deus. Eu estive perto de pessoas que me levaram para o centro da vontade de Deus, para a presença de Deus. Irmãos, nós vencemos a tentação quando nós estamos de lado de pessoas que nos levam para a presença de Deus. Irmãos, o Senhor, Ele te colocou numa célula, por quê? Porque ali existe um líder que ele vai te aproximar da presença de Deus, vai te levar para conhecer mais o Senhor. Ele vai contar as experiências dele, mas ele também vai te contar algo, vai te levar a você ter as suas próprias experiências. Dê um crédito para o lugar onde o Senhor te colocou. Confie na célula que o Senhor Ele te colocou, porque se Ele te colocou é porque existe ali alguém que vai cuidar de você e vai te preparar para quê? Para que você seja futuramente um líder. Alguém que vai te trazer, alguém também, você será alguém que vai levar pessoas para a presença de Deus, vai aproximar pessoas de Deus. Irmãos, se associe com pessoas assim. Sabe por quê? Porque, irmãos, todo lugar tem pessoas que te levam para perto da presença de Deus e pessoas que te afastam de Deus. Todo lugar, meu irmão. Sabe por quê? Quando eu entrei na igreja, eu achei, caramba, achei o lugar perfeito. Achei o céu na terra. Meu irmão, até tu conhecer os bastidores. Aí depois que tu conhece os bastidores, tu fala, Senhor Jesus, é só tu mesmo. Aí você foca em Jesus e você vai, irmão. Aí você lembra daquela antiga canção, né? Segura na mão de Deus e vai. Porque se não for Jesus, meu irmão, que te fortalece, que faz ser a única coisa que te chama a atenção dentro da igreja, meu irmão, você vai sair. Mas você precisa também se associar ao lado de pessoas. Irmãos, aqui na ICB Santo Antônio nós temos pessoas de oração, pessoas que vão te levar para jejum, pessoas que vão trazer você para perto, mais perto de Deus. Quarta-feira estava até empolgada a gente, né? Cadê o Gilmar? A gente estava até empolgado, Gilmar, a Misa, para a gente subir um monte. Mas eu não sei o que aconteceu, irmão. Sábado choveu de novo. Mas eu creio que um dia nós subiremos. Eu subi um monte que muitos desistiram. Mas nós subiremos em nome de Jesus. Mas quer vencer a tentação? Esteja do lado de pessoas, meu irmão. E eu te convido a fazer um desafio. Se você na sua vida, através dessa mensagem, você identificou que existem coisas na sua vida que você não conseguiu vencer ainda, compartilhe com o seu líder de célula. Compartilhe com aquele irmão de igreja mais experiente, porque ele vai te ajudar em oração. E eu tenho certeza, meu irmão, que você vai sair vitorioso disso. Você vai conseguir vencer essa tentação. Você vai conseguir criar maturidade espiritual. Amém? Eu encerro com 1 Coríntios capítulo 13, verso 10. E nós vamos orar em nome de Jesus. Diz assim: esse não. Lê o 11 para mim, cara. Eu anotei errado, não acredito nisso. Não era esse não. Amém. Se coloque de pé nesta noite em nome de Jesus.